Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia se inicia e com ele um novo convite do céu para recomeçarmos. Antes de tudo, respire fundo comigo. Este é mais um amanhecer e aqui estamos juntos, diante do Senhor, no farol da fé. Um lugar para reencontrar a luz, mesmo quando tudo parece escuro. Um espaço para respirar, orar e redescobrir que a presença de Deus não depende do que sentimos, mas da fidelidade dele. Talvez você tenha acordado cansado, com o coração inquieto, com perguntas que ainda não têm respostas. Talvez você esteja em meio ao silêncio de Deus e tudo o que você precisa hoje é de um sopro de esperança. Esse vídeo é para você, que acordou hoje com o peito apertado e a alma cheia de dúvidas. Se esse é o seu caso, respire fundo. Você está no lugar certo. Não há pressa aqui, não há fórmulas, apenas um convite para a presença, um convite para caminhar com Deus, mesmo quando não o ouvimos, como disse C.S. Lewis. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O silêncio, às vezes, é o modo de Deus nos ensinar a ouvir melhor. Hoje nós vamos orar juntos, vamos refletir juntos e deixar que, mesmo no silêncio, Deus nos fale. Por isso, te convido a ficar comigo até o final. Pode ser que, entre as palavras e o silêncio, o seu coração encontre o consolo que tanto precisa. Então, se possível, encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos por um momento. Abra o coração. Deixe que esse tempo seja um altar. Deixe que sua rotina, mesmo cansada, seja o templo onde Deus habita. Porque sim, Ele ainda está aqui. Quando Deus se cala, a alma clama. Até quando, Senhor? Essa pergunta ecoa desde os salmos mais antigos e talvez ecoe também no seu coração hoje. Vamos ouvir o desabafo de Davi no Salmo 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Mas eu confio na tua fidelidade. Meu coração se alegrará na tua salvação. Salmos 13, versículos 1, 2 e 5. Davi começa esse salmo com angústia, mas termina com confiança. Mesmo sem resposta, ele escolhe confiar. Isso é fé madura. Não uma fé que exige explicações, mas uma fé que descansa na fidelidade de Deus. Agora, ouça o que diz o profeta Jeremias, em meio ao lamento e ruína de Jerusalém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 21, 23. Mesmo em meio ao caos, Jeremias encontra consolo na fidelidade de Deus. Assim como o sol nasce cada manhã, a misericórdia de Deus também se renova, mesmo quando você não a sente. Paulo também nos lembra dessa esperança inabalável. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nem tudo é bom, mas Deus age em tudo para transformar o mal em bem. Mesmo o silêncio pode estar sendo usado para moldar o invisível em você. E por fim, uma palavra profética que aponta para o próprio Cristo, o servo sofredor que ouviu o silêncio de Deus e permaneceu firme. O Senhor Deus me deu língua de erudito. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Isaías 50, 4, 5. Jesus
Mesmo no silêncio do Getsêmani e na escuridão do Calvário, não recuou. Ele sabia que o Pai estava presente, ainda que calado. Quantas vezes você já perguntou: Deus, por que o Senhor está em silêncio? Você ora, espera, mas nada muda, e aos poucos o coração começa a se encher de dúvidas. Será que Ele me esqueceu? Será que fui longe demais? Será que estou sozinho nessa batalha? Mas preste atenção nisso, o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio pode ser um convite. Um convite para descansar, mesmo sem entender. Um convite para crescer em confiança e não apenas em respostas. Veja, Davi termina o Salmo 13 dizendo: Eu confio na tua fidelidade. Ele não viu a resposta, mas viu o caráter de Deus. E isso bastou. Jeremias diz que a esperança nasce quando lembramos da fidelidade de Deus. Mesmo cercado por ruínas, ele encontrou um fundamento firme. Você também pode. Romanos 8 nos ensina que Deus age em todas as coisas, até no silêncio. Às vezes, Ele está trabalhando onde você não vê. Talvez Ele esteja fortalecendo sua raiz antes de permitir que os frutos apareçam. E quando olhamos para Jesus, vemos que até o Filho de Deus enfrentou o silêncio, no Getsêmani, no Calvário, no túmulo, mas o silêncio não foi o fim. Ao terceiro dia, o Pai falou com poder, e a ressurreição ecoou o amor eterno de Deus. Então, se hoje Deus está em silêncio com você, lembre-se, Ele não está longe, Ele está moldando sua fé, não para que você dependa de respostas, mas para que você dependa dEle. Confie, mesmo sem ouvir. Espere, mesmo sem ver. Abrace o silêncio, como quem abraça a mão de um pai presente, mesmo quando ele não fala. Talvez nesse exato momento você esteja vivendo um desses silêncios, um tempo em que o céu parece distante e o coração clama sem resposta. Mas Deus não mede seu amor pelo barulho das circunstâncias. Ele continua sendo Pai, mesmo quando está em silêncio. Por isso agora eu quero te convidar a orar comigo. Vamos juntos aquietar a alma, abrir o coração e descansar na presença daquele que tudo vê, tudo ouve e nunca abandona. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti nos voltamos nesta manhã com o coração muitas vezes cansado, com perguntas que ainda não têm resposta, com lágrimas que ninguém vê e com silêncios que pesam mais do que palavras. Sabemos, ó Deus, que Tu és bom, sabemos, mas às vezes não sentimos. Sabemos, mas o silêncio nos assusta. Por isso, nos achegamos a Ti não com certezas humanas, mas com a fé de quem, mesmo tremendo, ainda escolhe confiar. Hoje, Senhor, queremos Te dizer: fala conosco, mesmo que seja no silêncio. Ensina-nos a ouvir a Tua voz no som do vento, na quietude da madrugada, na fidelidade dos dias que seguem, mesmo quando nada parece mudar. Pai, para aquele que ora há semanas e não vê resposta, renova hoje a esperança. Para aquela mãe que chora pelo filho, para aquele jovem que luta contra o desânimo, para aquele irmão que se sente esquecido, abraça agora com Tua presença real e viva. Tu és o Deus que vê, mesmo quando não falamos. Tu és o Deus que ouve, mesmo quando não gritamos. Tu és o Deus que age, mesmo quando não entendemos. Queremos aprender como Davi a dizer: eu confio na Tua fidelidade, mesmo sem ver, mesmo sem compreender, mesmo com o coração apertado, porque confiamos mais no Teu caráter do que nas nossas circunstâncias. Ajuda-nos a lembrar que a Tua fidelidade não depende dos nossos sentimentos e que o Teu amor é mais estável que as estações da vida.
que neste tempo de silêncio o Senhor esteja cultivando em nós uma fé madura, uma esperança que não se abala e um amor por Ti que resiste ao deserto. Levanta hoje os abatidos, sustenta os fracos, dá ânimo aos cansados e derrama a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, sobre cada coração que agora se une em oração. Nós cremos, Senhor, e mesmo que o silêncio dure mais um pouco, nós seguiremos Te buscando, porque não estamos sozinhos. O Teu silêncio não é rejeição. É preparo, é cuidado, é graça escondida, é amor em construção. Oramos confiando não em nós, mas em Jesus Cristo, Teu Filho, que também enfrentou o silêncio e venceu. Em nome dele, oramos com fé. Amém. Meu irmão, minha irmã, se hoje você se encontra num tempo de silêncio, lembre-se, o céu não está em greve, Deus não se esqueceu de você. Às vezes, o silêncio dele é o solo onde a fé cresce mais profunda, onde o coração aprende a confiar sem depender de sinais. Continue orando, continue buscando, continue caminhando. Ele está mais perto do que você sente. E a ausência de respostas não significa ausência de Deus. Às vezes, o Mestre está apenas nos ensinando a andar pelas águas, com os olhos fixos nele. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte-nos seu pedido, sua luta ou algum ponto da mensagem que falou ao seu coração. Aqui, você não caminha sozinho. Estamos juntos todos os dias. Se inscreva no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada devocional. Toda manhã, um novo encontro com Deus. Simples, profundo, real. E nunca se esqueça, mesmo em silêncio, Deus está presente. Mesmo sem resposta, Ele continua sendo bom. E mesmo na dor, há graça suficiente para hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o silêncio dele hoje seja ponte, não muro. Até amanhã, no próximo devocional. Excelente dia.